A imagem da Rússia sempre mexeu com o Ocidente. Um poderoso império que cobriu 1/6 do globo. Para controlar esse gigante, os russos recorreram a autocratas, soberanos que exercem um poder absoluto. Há séculos saem da Praça Vermelha decisões que mexem com milhões de pessoas. Gente de cultura diferente, são mais de 100 etnias dentro da Rússia. É incrível a gente imaginar que por mais de 300 anos, uma só família controlou tudo isso aqui. A dinastia começou em 1613. 2 séculos depois, a Europa já se industrializava, mas a Rússia ainda era rural. Muitos culparam Alexander III pelo atraso. Esse czar mandou enforcar conspiradores. Um deles, Alexander Ulyanov. Você pode não conhecer esse nome, mas já ouviu falar do irmão, Vladimir Lenin. Ele defendia as ideias de Karl Marx, o filósofo que criou as bases do socialismo, fim das classes sociais e meios de produção nas mãos do Estado. Ele ajudou a forjar a união de camponeses e operários, a foice e o martelo. O povo ganhou voz nos soviets, palavra russa para conselho. Lenin liderava a ala mais radical, os bolcheviques, maioria em russo. Um ano depois da coroação do novo czar, Nicolai II, Lenin foi exilado. Uma guerra contra o Japão aumentou as insatisfações. A Rússia foi humilhada. O protesto mais famoso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Nicolai também enfrentava crises em casa. O filho tinha problemas de saúde. A família real, então, procurou um curandeiro, Grigori Rasputin. Preocupado, Nicolai só saía de casa para solenidades, como a festa do primo e imperador da Alemanha. Essa foto, durante o evento, mostra a semelhança entre o czar e outro primo, o rei britânico. O parentesco não impediu que apenas um ano depois estourasse a Primeira Guerra Mundial. Os protagonistas eram o Reino Unido, França e Rússia. Do outro lado, o Império Alemão e o Austro-Húngaro. O que se sabe é que centenas de milhares de russos morriam numa mesma batalha, de uma só vez, e que tropas alemãs e austríacas tinham que tirar corpos do caminho só para poder atravessar. Alguns livros de história narram que as primeiras fileiras russas tinham armas e botas. As segundas fileiras tinham armas, mas já andavam descalças, e que as terceiras fileiras sequer tinham munições. Mas os russos sempre foram corajosos e partiam para cima com as suas baionetas. Muitos acreditavam que alguns erros da guerra foram provocados pela influência de Rasputin sobre o czar. O curandeiro foi atraído para um palácio e assassinado. A morte não restaurou a confiança nos Romanov. As filas do pão eram imensas e milhões congelavam sem combustível. As pessoas foram para as ruas e aconteceu uma revolução apartidária. Nicolai renunciou. A família real foi posta sob custódia. O governo provisório permitiu a volta de bolcheviques exilados. Levi Trotsky saiu do Bronx, em Nova York. Joseph Stalin deixou a Sibéria. Vladimir Lenin chegou da Suíça. Ele trazia as teses de Abril, resumidas no lema paz, pão e terra. Quando ficou claro que a Rússia continuaria na guerra, a população se revoltou. A reputação do governo provisório despencou. Os bolcheviques começaram outra revolução. O governo provisório se escondeu no Palácio de Inverno, mas se rendeu sob a mira do navio Aurora. Todo o poder agora era dos soviets. Esse historiador conta que a Rússia viveu uma liberação. Etnias ganharam liberdade cultural, houve campanhas para ensinar a ler. Uma mulher virou ministra a primeira vez na história. Os bolcheviques fizeram ainda uma reforma agrária radical. Fazendas foram divididas em cooperativas. Apartamentos, onde morava uma família, foram ocupados por 2, 3, determinadas pelo Comitê de Moradia.
Uma das maneiras que eles encontraram de espalhar a revolução foi pela propaganda visual, porque naquele tempo a maioria dos trabalhadores era analfabeta. Então, os pôsteres funcionavam como uma simples e poderosa forma de promover as ideias comunistas. Os bolcheviques não eram unanimidade, tanto que perderam a primeira eleição, mas assumiram o governo na marra. O poder passou dos sovietes para Lenin. A ditadura bolchevique conseguiu sair da Primeira Guerra, mas não encontrou a paz. Dali a um mês, a Rússia mergulhou numa guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho, do outro, o branco. Os contra-revolucionários receberam apoio do Ocidente. Os bolcheviques começaram o terror vermelho. Quando o Exército Branco começou a se aproximar da casa onde o czar estava sob custódia, os bolcheviques tomaram uma decisão chocante. Os soldados mandaram a família real para o porão e anunciaram aos Romanov que eles seriam executados. O czar e a sua família foram mortos a tiros e a baionetadas. Alguns historiadores contam que os soldados acharam mais difícil perfurar o corpo das meninas. Depois eles descobriram que elas escondiam joias dentro do vestido. O comunismo não deslanchava fora da Rússia. Dentro, encontrou a vitória. Nos 3 anos de guerra civil, os dois lados cometeram atrocidades. Para reerguer a economia, Lenin fez um alistamento obrigatório para o trabalho. A nova política econômica misturou princípios capitalistas no comunismo. A recuperação da União Soviética coincidiu com a doença de Lenin. A sequência de derrames prejudicou a atividade política do Lenin e ele nunca mais foi o mesmo. Depois de 2 anos com a saúde frágil, o líder dos bolcheviques morreu aqui nessa chácara em 1924. Poucos reis, imperadores, czares foram tão prestigiados nos seus funerais como Vladimir Lenin. Uma multidão enfrentou um frio de menos 35 graus. Na disputa pelo poder, Stalin derrotou Trotsky e só descansou quando viu o rival assassinado. O novo ditador soviético começou uma eliminação de adversários. Stalin, que significa homem de aço, proibiu religiões, censurou meios de comunicação. O regime torturou e mandou milhões para os gulags, campos de trabalhos forçados. Stalin comandou um genocídio contra ucranianos, condenando multidões a morrerem de fome. Esse historiador acha que o terror soviético deixou uma grande mancha em nome do socialismo. Ele explica que a União Soviética virou uma superpotência a um enorme custo. Uma nação de analfabetos chegou primeiro ao espaço, venceu os nazistas, dividiu o mundo na Guerra Fria com os Estados Unidos. Espionou seu povo, acabou com suas liberdades até entrar em colapso. A revolução foi russa, mas o impacto mundial.